Ok, então assim, o condomínio ainda no final, se não tiver, que nem você nos disse, as provas, por exemplo, colocar no livro, não importa o tipo de livro, né? No livro de ocorrências, não importa se é eletrônico ou manual. Se não colocar no livro, se não tiver de repente ali testemunhas ou gravação, se não for realmente algo que se comprove, o síndico poderá ter um revés, né? Isso pode ser revertido contra o condomínio. Sim. E de repente, se o síndico errou em todo o processo, os próprios condôminos podem exigir que aquele síndico que causou prejuízo ao condomínio pague o prejuízo. Ok, sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria do Fábrica de Síndicos. É um prazer, estou aqui com vários dos nossos alunos para que a gente possa, nesse dia, aproveitar para resolver problemas do condomínio. E de uma forma muito especial, uma convidada especial, a doutora Fabiana Mota. Eu vou adicionar ela aqui. Seja bem-vinda, doutora. Está nos ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Bom, gente, hoje, conforme eu prometi, a gente faz isso, né, de tempos em tempos. A gente inclui pessoas especialistas em alguma área para a gente poder debater algum assunto que seja um assunto, de repente, difícil de resolver, um assunto que tem sido aí bastante fomentado, né? Nós tratamos na nossa última mentoria sobre como resolver problemas de barulho no condomínio. E eu passei com vocês que existe até um ponto onde o síndico pode ir e tem um ponto que o síndico não pode, né, continuar, que aí não depende mais do síndico. O síndico dá o pontapé inicial, mas daí para frente, quando o caso vai, por exemplo, à justiça, vai depender de ter um corpo jurídico que defenda o síndico, que defenda o condomínio e que dê andamento na ação. Hoje, de forma específica, eu convidei a doutora Fabiana Mota, uma parceira nossa. Ela atende já alguns condomínios, ela trabalha em parceria conosco e eu pedi para que ela então viesse nos ajudar a entender, né, o que acontece com o síndico se o síndico mover uma ação sem as devidas provas. O que acontece com o síndico se ele multar, né, sem as devidas provas? Né? E dentre essas, a gente vai tratar sempre nesse âmbito, no âmbito dessa questão do barulho, tá? Ele acaba sendo útil também para outras áreas, mas hoje nós vamos focar principalmente nessa questão, entender também o que acontece, né? Lá no tribunal. Nem todos tiveram a oportunidade de passar por essa experiência de estar num tribunal. Alguns, muitos, talvez todos, já assistiram no filme, em algum filme. E nem sempre as coisas são como no filme, né? Mas nós vamos ver hoje de uma especialista, de uma doutora formada, que tem seu escritório, que atende vários condomínios. Nós vamos ouvir dela, então, nessas situações, o que fazer. Então, primeiro, eu gostaria de pedir aqui a doutora Fabiana Mota que se apresente, fale para o grupo quem é a doutora Fabiana Mota, onde atua, o que faz, e aí depois a gente entra, então, nas questões. Boa noite a todos, né? Bem, eu sou Fabiana Mota, como o David já falou. Eu atuo na área de condomínios desde 2002, tá? Eu sou advogada, eu me formei em 2005, mas desde 2002 eu atuo só na área de condomínio. Por que eu atuo antes mesmo de me formar? Porque eu já fazia estágio num escritório de advocacia especializado em condomínio. Me formei em 2005 e desde então eu só atuo nessa área. Minha especialidade é direito condominial e venho acompanhando aí uma série de transições, de mudança. Atuo na parte consultiva, contenciosa, toda a assessoria jurídica que o síndico e o condomínio precisa. Muito bem. E você tem esse rosto novinho assim, mas já trabalha há bastante tempo. Começou cedo, né, doutora? Comecei cedo. Vou aqui até uma inscrição, vou até falar a minha idade aqui. Não precisa. 4.0. 4.0.
Tá certo. 4.0. Então, a minha formação sempre foi dentro da área do direito imobiliário, direito condominial. Então, eu atuo desde muito nova só nessa área. Por Perfeito. isso que a gente acumula uma bagagem aí, uma experiência grande aí, nesses longos 15 anos, 15, 16 anos de formada. Show de bola. Nós vamos bater esse papo aqui nos 40, 45 minutos, e aí no final a gente sempre abre para os alunos fazerem perguntas voltadas ao tema, né? Então, pessoal, como em toda mentoria nossa, vocês vão ouvindo que a doutora vai passando, né, os questionamentos que sobrarem, aí no final vocês mandam no chat, por favor, e aí ela vai respondendo de acordo, sempre ligado ao tema de hoje, tá bom? Bom, doutora, a questão é assim, nós temos muitas vezes, né, uma situação como síndicos, esse aqui é um grupo de síndicos ou de condôminos que estão se preparando para serem síndicos do condomínio. E a grande questão é, poxa, se eu tenho um problema no condomínio, eu tenho que resolver. E muitas vezes o problema, ele é um problema com um condômino que causa barulho. Então, você, dentro das normas, seja no Código Civil, lá o artigo 1335, 37, 38, fala a respeito disso. Você tem também a questão da convenção e do regimento interno, que definem exatamente como que deve ser a atitude, as regras, né, de boa convivência entre os condôminos, entre os moradores. A questão é que tem muita gente que vem para o condomínio e aí ela acha que ainda mora numa residência onde ela está ali sozinha, ou num sítio, algum outro lugar assim, e aí ela acaba excedendo, ou ela não cumpre regras, por exemplo, e começa a fazer uma obra de dia e vai com essa obra até depois do horário. Bom, para casos como esse, é mais fácil, porque o regulamento ele é muito claro, e aí você resolve o problema. Só que existem outros casos que é o inverso disso, né? Existem duas situações de problema. Uma, quando o condômino causa problema, você aplicou as multas, você aplicou até 5 vezes mais o valor da multa, e aí ele continua dando problema, você reúne ali, de repente, a assembleia, aplica uma multa maior, a mais pesada é 10 vezes, até aí tudo bem, só que mesmo assim não se resolve, ele não paga a multa, e o problema vai para a justiça. Então, eu queria te pedir, nesta situação, que o problema vai para a justiça, o juiz ele vai avaliar uma série de coisas. Primeiro, a multa é devida, né? Existe provas, imagino que é assim, eu nunca participei, bom, já participei, não de barulho, mas em outras reclamações, eu já participei, e é sempre assim, o juiz vai verificar, pera lá, o que fala a convenção, o que fala o regimento, existem provas, não existem provas, né? Existem testemunhas, não existem. Então, o juiz normalmente vai por esse caminho. E aí, nós temos um outro lado, né? Esse é o lado do condômino que gera problema. Nós temos um outro lado, tem um condômino que ele também gera problema, só que não porque ele faz o barulho, mas ele é o reclamante, é aquele que está reclamando, ele está sofrendo com o barulho. E aí, do mesmo jeito, ele quer que você, como síndico, síndica, que você tome uma atitude. Na cabeça dele é o seguinte, ele ligou para você e ele disse, olha, a pessoa do andar de cima está arrastando móveis o dia inteiro, tem que multar. A pessoa do andar de cima, ou do hall ali, do mesmo andar, chegou e bateu a porta com tudo, e por conta disso eu acordei. E aí vai, né? São situações de reclamação, das quais muitas vezes você não consegue juntar provas. E aí você tem provas, eu vou apresentar aqui para vocês uma prova, quer ver só? Eu vou colocar o áudio, deixa eu ver se eu tenho o áudio aqui rapidinho. Olha só, vocês vão ouvir aqui. Quer ver? Vamos pegar aqui.
creio que ninguém está ouvindo nada. Não. Entendeu? Mas eu vou tampar aqui, ó. Pera lá. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Vocês estão vendo que tem um áudio aqui, não tem? Ok. Então, veja, o condômino mandou o áudio, eu, no áudio, não ouço nada. Então, se eu não estou ouvindo nada no áudio, imagine quando isso aqui for para o juiz. Então, a primeira pergunta, doutora Fabiana, dentro desse cenário de você ter um condômino que causa o problema do barulho, você já fez de tudo que poderia fazer dentro da esfera do síndico. Conversar, dar advertência, dar a multa, reincidência com multa, e ingressar com o juiz, né, através do advogado, com uma ação contra aquele condômino que causa problemas. Daí para frente, como que fica se o síndico não tem as devidas provas, como o caso desse áudio que eu acabei de mostrar para vocês aqui? O que acontece? Você poderia explicar para a gente? Ô, David, eu vou fazer um traço aí, vamos Tá bom. fazer, porque você falou para mim, vamos falar muito do judiciário, né? Quando a gente entra com o ingresso da ação para cobrar essa multa que eventualmente não foi paga. Tá? Perfeito. Essa é uma situação. Questão de provas no judiciário, tudo. Só que eu falo sempre que a gente tem que ter uma preparação anterior a essa ação judicial, para que essa ação judicial tenha embasamento para fluir de uma forma que a gente espere com sucesso, tá? Então, primeira coisa, que nem você mesmo reforçou, vamos olhar a convenção do condomínio, vamos olhar o regulamento e regimento interno do condomínio, lá vai ter as regras, o horário para o barulho, né? Aí, aconteceu a situação, o condômino fez o barulho, ou deu uma festa, ficou até 2, 3 horas da manhã, né? Primeira coisa, o vizinho, ele não costuma, às vezes, no momento da ocorrência, ligar diretamente para o síndico, mas, pelo menos. Ele costuma ligar para a portaria. Olha, portaria, o meu vizinho está dando uma festa aqui, tal horário a tal horário, tá? Qual é a função do porteiro? O que o síndico tem que orientar os seus funcionários, seja ele terceirizado ou não? É o quê? O livro de ocorrência do condomínio. É a primeira coisa, é a primeira prova, Fica registrada a ocorrência. Na hora que o porteiro... então tá bom, senhor, vou interfonar lá pedindo para baixar o barulho ou acabar a festa. Registra no livro de ocorrência, tal data, tal horário, aconteceu isso, isso, isso. Se outro morador ligou também, está reclamando, o vizinho do lado, coloque-se também no livro de ocorrência, tá? É o primeiro passo para que se registre, fique efetivo o negócio. Aconteceu o problema, está acontecendo o problema. Aconteceu a primeira vez? Vamos de advertência, porque o judiciário já entende o seguinte, se você multar direto, não é aceito. Às vezes, algumas convenções são meio omissa de regulamento interno com relação à advertência, algumas mais antigas ou não, já fala direto em multa, não fala em advertência. O judiciário entende que tem que advertir a primeira vez. Isso já está uma regra no judiciário. Então, você adverte esse condômino. Advertiu. Ocorreu a situação tudo. Daqui um mês, próximo final de semana, ou ele chegou à noite e ligou o som alto, enfim. Aconteceu de novo. Primeira coisa, registre-se no livro de ocorrência. Lá, seja ele digital, seja ele físico, registra isso lá. E outra coisa, se ligou para o síndico, em vez de ligar para a portaria, fala, por favor, você pode registrar a ocorrência lá no livro? Porque só assim que eu vou poder tomar alguma atitude, verificar a questão. Primeira coisa, porque senão fica se fala ou não fala, e no futuro, às vezes, a pessoa não sustenta aquilo que reclamou, aquilo que falou, entendeu? Então, estando registrado, as pessoas ficam com o pé atrás, realmente, eu vou levar isso à frente, realmente, aconteceu esse problema, é bom que fique registrado. Segunda vez, aplica-se a multa. Aí vai ser a multa normal, conforme a convenção, como o regulamento interno, não podendo ser superior ao Código Civil, já prevê os valores, a quantidade, né, o valor da multa. Está lá, está registrado. Quando eu vou entrar com ação judicial para cobrar essa multa, porque ele não pagou, a primeira coisa que eu tenho que juntar, cópia da advertência, cópia da multa que foi enviada, livro de ocorrência. Se o juiz vê que isso já foi mais de uma reclamação,
o juiz nem ouve testemunhas. Ele nem costuma ouvir os outros. Porque, por exemplo, não aconteceu uma vez. Uma vez ele chegou de salto alto ou esqueceu, ligou o som. Não, foi mais de uma vez que aconteceu. Então, os juízes se apegam muito a isso, tá? Mas tem que juntar livro de ocorrência, a advertência e depois a multa, eventualmente tem que juntar mesmo, porque o valor é isso aí que a gente vai cobrar, tá? Tem casos que o condômino é outra coisa. O condômino, um multado, quem for multado, ele pode recorrer dessa multa. Ele pode recorrer na forma administrativa. Muitas convenções prevê isso, de forma ou realmente só escrita, ou ele vai recorrer através da assembleia. Na assembleia que acontecer, ele vai lá e fala, olha, fui multado, aconteceu isso, isso. Não foi isso que ocorreu. Ele tem as alegações dele, ele vai fazer as alegações dele. Se a assembleia manter essa multa, juiz nenhum vai tirar. Juiz nenhum vai tirar e nem vai precisar de mais provas. Se ele contestar isso em assembleia e a assembleia manter a multa dele. Isso é incontestável no judiciário, porque, poxa, diante de uma coletividade, está todo mundo ali, né? Presume-se que tenha bastante gente, e a pessoa afirma, realmente aconteceu o problema, não pode ele alegar que não aconteceu. E a assembleia inteira confirmando que aconteceu o ocorrido, entendeu? Então, essa é uma situação que tem que ser levada também em consideração quando for para o judiciário. Agora, dentro disso, desculpa te interromper, mas uma pergunta. Num caso como esse que eu te mostro um áudio, porque assim, a pessoa reclama, está tendo um barulho. Então, imagina, a reclamação ela é constante, a reclamação é assim, tem criança correndo, mas não fica comprovado por áudio que aquele barulho ultrapassou um determinado limite que realmente, né, porque incomodaria. Imagina, reclama porque ligou a batedeira, reclama porque ligou o liquidificador, então estão usando a furadeira. Não, furadeira é uma coisa, liquidificador é outra, né? Então, numa situação como essa do áudio, que não se comprova e não se tem outras testemunhas, exceto um filho ou uma esposa dentro da própria unidade, esta prova desse áudio, ela é uma prova aceita? Não, ela vai ser bastante questionada, ela vai ser bastante discutida, bastante discutida. Num caso desse, o juiz poderia até ouvir testemunhas, os vizinhos, né? O de cima, o de baixo, ou do próprio hall, ele vai querer ouvir outras testemunhas. Ele não vai dar continuidade nesse processo, nessa multa, nessa cobrança de multa, diante dessa dúvida. Vai ser muito difícil ele recusar uma testemunha. Ele vai ter que ouvir a testemunha, sim, para dar continuidade a isso. Porque concorda que o condômino também pode fazer esse barulho dentro do horário normal, não Sim. fora do horário. Tudo é questão de horário. O horário que ele está fazendo e o horário que ele não está fazendo. Poxa, tem síndicos que, eu vou te falar a verdade, na vida real, na prática, às vezes nem multa o condômino. Fala, olha, me desculpe, eu vou conversar com ele, vou passar uma circular para todo mundo. Tenta levar isso de uma forma até amigável, porque no judiciário vai ser difícil dar continuidade a isso. A não ser que o vizinho do lado fale, é verdade. Ou o síndico começa a colher informações. Olha, eu estou fulano, seu vizinho de lado, está acontecendo isso? Está acontecendo mesmo? Vamos. Tá acontecendo mesmo. Então vamos dar continuidade nesse negócio. Então eu vou multá-lo. Eu acho que tem que se pensar muito antes na multa. Na multa, não só no judiciário. Tem que se pensar, vou aplicar realmente a multa? Está acontecendo isso? É realmente uma perseguição de um condômino com outro condômino? Entendeu? Será que não é um atrito só entre os dois vizinhos? Vamos conversar. Às vezes o síndico vai ter que ser mais mediador do que outra coisa, porque o judiciário vai ser complicado, vai ser uma ação difícil. Vai ser uma ação difícil de realmente levar adiante essa multa. Então, tem que se pensar antes, porque se levar essa multa adiante, e essa multa questionada no judiciário, o juiz dá improcedência para o condomínio, ele ainda vai ser condenado a alguma indenização, algum valor aí. Então, não é só o fato de não receber a multa, vai ter um prejuízo a mais financeiro. Ok, então assim, o condomínio ainda no final, se não tiver, que nem você nos disse, as provas, por exemplo, colocar no livro, não importa o tipo de livro, né? No livro de ocorrências, não importa se é eletrônico ou manual. Se não colocar no livro, se não tiver de repente ali testemunhas ou
gravação, se não for realmente algo que se comprove, o síndico poderá ter um revés, né? Isso pode ser revertido contra o condomínio. Sim. E, de repente, se o síndico errou Ótimo. em todo o processo, os próprios condôminos podem exigir que aquele síndico que causou prejuízo ao condomínio pague o prejuízo. Às vezes, talvez ele não seja tanto, ele não é responsabilizado, por quê? Porque ele tem que pegar formalmente a reclamação desse condomínio do reclamador, de quem está reclamando. Então, ele só agiu na condição de representante do condomínio, né? Então, ele agiu por quê? Porque o condômino reclamou, registrou essa ocorrência. Não foi ali foi uma intenção do síndico, não, vou dar continuidade, vou fazer. Então, eu não vejo a responsabilidade do síndico, mas o condomínio, a massa condominial vai ser prejudicada. Mas o síndico só vai estar agindo diante das suas funções, diante da reclamação, tudo. Só que tem que se pensar os prós e o contra de levar adiante uma situação dessa, porque prejuízo financeiro pode ter no futuro. O condomínio. Nesse caso, a responsabilidade civil do condomínio, do síndico, não vai entrar aí, porque a reclamação não é dele. Não é ele que está pegando no pé do condômino, criando uma situação que não existe. Ele está só apenas dando continuidade a uma reclamação de um condômino, né? Ok. Veja, a gente aqui costuma dar a seguinte orientação. Todo município, ou pelo menos a maioria dos grandes municípios, eles têm uma lei que define a região, né? Então, a zona. Então, se você tem uma zona totalmente residencial, mista, comercial, industrial, e nessa lei normalmente se diz ali qual é a quantidade de decibéis aceita. Então, por exemplo, porque é de dia eu posso, então, de repente, colocar uma orquestra dentro da minha unidade e aí ninguém nos meus vizinhos dorme, eu posso dar uma festança só porque eu estou antes das 10 da noite, que o regimento, na maioria dos lugares, fala até 10 da noite, até meia-noite, tem lá seus horários. Então, como eu estou dentro do horário, eu posso fazer qualquer barulho. Normalmente a gente orienta a seguir o que diz a lei de zoneamento de cada município em relação ao limite aí de decibéis emitidos. O decibelímetro, devidamente utilizado, gravando ali, juntamente com uma testemunha, ele pode ser utilizado no tribunal? Pode ser utilizado, sim. Pode ser. Hoje em dia tem os meios, os processos são até de forma eletrônica, existe uma forma de juntar essa prova nos autos e são totalmente levados em conta, sim, sim, sim. O juiz analisa e uma prova perfeita, tá? Se possível, conseguir registrar o dia, e que nem você está falando, pode ser em qualquer horário, mas é interessante registrar o dia e horário, porque aí vai ser com base nesse dia e horário que vai ser aplicada a multa. Então, um fato liga a outro fato. Perfeito. Bom, a outra pergunta era a seguinte, né? O que acontece no julgamento para as partes envolvidas quando o condômino ele entra com ação, né, contra outro morador que supostamente faz barulho, mas as provas não são contundentes. Então, eu tenho aqui alguém reclamando, que é esse caso que a gente está comentando, mas as provas não são contundentes, elas vão ser ali, pelo que eu entendi da explicação da doutora, elas vão ser bastante questionadas, tanto, imagino eu, pelo advogado de defesa da outra parte, quanto pelo próprio juiz, né? E aí, o que acontece com o condômino que entrou com a ação, o condômino acusado e o condomínio, na pessoa do síndico, então, numa situação como essa? Aí a gente tem que ver, se for só o condômino, os dois condôminos, o reclamante e o que está reclamado aí, os dois condôminos entre eles, toda vez que você aciona o judiciário por uma questão que você, teoricamente, depois chega-se ao final, que você não tem razão, na área civil, você vai ser condenado, pelo menos, ao pagamento de honorários em cima desse valor. Tá? 20% aí, de cara, é isso? 10% do valor da causa, depende do valor da causa. Tá. Conforme o valor da causa. Então, por exemplo, se a causa discute R$1.000, vai ser 10% desse valor, vai ser a condenação. Porque você não pode litigar por litigar.
você vai ter um prejuízo se você está litigando por algo que está implícito, ou uma ação foi julgada improcedente, o juiz vai condená-lo ao pagamento de, pelo menos, de honorários da outra parte sobre o valor da causa. Com exceção, já digo que no juizado de pequenas causas, não tem essa condenação em primeira instância, só se for em segunda instância, que aí tem condenação. Aí tem essa diferença aí, porque talvez eles discutam a questão dentro do juizado, porque é menor valor, tal, apesar que o juizado não dá para juntar esse monte de provas, entendeu? Não dá para ter perícia, não dá para ter esse monte de provas. Então, entra-se com uma ação civil, discute-se lá. Se você está discutindo e essa ação que você demandou foi julgada improcedente, você vai arcar com o ônus da sucumbência, que é aplicado sobre o valor da causa, entendeu? Ao perdedor. Agora, o condomínio é a mesma situação. Se o condomínio demandar contra uma pessoa e essa ação foi julgada improcedente, ele vai ser condenado sobre o valor da causa também, tá? Ok. E quando é o inverso? E quando é o inverso? Imagina numa situação que né, a gente colocou uma situação assim, o condômino ele entrou com a ação, mas ele não tinha provas contundentes, por conta disso, né, ou o condomínio, por conta disso houve o revés. Quando a situação é assim, o condômino está errado, o condômino ele não pagou a multa, por conta disso o condomínio entrou com a ação, e aí chega lá na hora, se apresentam as provas, esse condômino que não quis pagar a multa, que não aceitou ali diante do juiz, ele vai ser obrigado a pagar a multa e vai ser obrigado a pagar também essa questão da ação? Sim. Os honorários? Ele vai, nessa ação, nesse tipo de ação, ele vai pagar a multa com juros, correção, desde o vencimento dela, que ele não pagou. Ele vai pagar as custas processuais, tá? E ele vai pagar a mesma coisa, vai ter ônus de sucumbência, que a gente chama, ele vai ter honorários para pagar também. Então, tudo isso é englobado na ação, se ele perder a ação. Entendi. Então, eu vou abrir daqui, no final, tá, Daniele? A Daniele está pedindo palavra, a gente vai abrir para perguntas. Tem aqui mais um caso, então. Vamos lá, aproveitando aqui o tempo para abusar do conhecimento. Doutora, no caso que a reclamação é de fazer barulho, né, vamos só para ficar mais elucidado isso. A reclamação é de fazer barulho, o condômino chegou 2 da manhã e bateu a porta, muito forte. Como ele bateu a porta muito forte, o outro condômino ali do mesmo andar ou do andar de baixo, que seja, acordou assustado. E este condômino que acordou assustado já sabe que quem chega todo dia às 2 da manhã é o fulano de tal, tá bom? Porém, não foi possível usar o decibelímetro, não deu para usar decibelímetro para poder pegar, né, o exato momento do barulho, que extrapolou lá os níveis de decibéis. Não foi possível ter o acompanhamento do Honda, que seria o profissional do condomínio que estaria à disposição naquele momento. Não foi possível, o síndico, não tem outra testemunha, né, que possa afirmar que o condômino que chegou às 2 da manhã e que bateu a porta é o fulano de tal. No hall não tem câmera. Numa situação dessa, existe alguma outra forma de colher provas que seriam aceitas pelo juiz? olha, eu não vejo sucesso no ingresso de uma ação judicial numa situação dessa. Os juízes, sabe, o termo que os juízes usam é o quê? É um mero aborrecimento que esse condômino está tendo, de viver numa vida dentro da massa condominial, dentro de um condomínio, tá? Ele pode dar, o juiz vai dar o quê? Um puxãozinho de orelha no condômino, cuidado com a porta, tal. Mas não vai, eu não vejo prosperar uma ação judicial dessa forma, só por causa de uma porta batida com força. Eu posso falar um caso prático, meu vizinho é assim, tá? Meu vizinho de porta aqui é assim. É assim, a porta dele, ele não sei o que acontece, mas a porta dele faz muito barulho. Quando abre a porta, fecha a porta, não sei, tem algum desnível, alguma coisa assim. Eu, na verdade, tenho um bom senso, mas nem todo mundo tem bom senso. Mas agora você exigir que esse condômino não bata a porta dele ou
feche e abra de porta de forma delicada, eu acho muito improvável isso prosperar. E eu acho muito difícil um síndico aplicar um tipo de multa por uma situação dessa. O juiz vai falar, olha, vocês estão falando isso aqui é um mero aborrecimento de quem vive dentro de um condomínio. Não tem jeito. O meu elevador sobe e desce, ele faz um certo barulho quem está do lado. Você vai reclamar do barulho do elevador? Da porta que fecha, que abre? Tem alguns elevadores que fazem um ruído maior. A porta corta fogo. Ela abre e fecha, quando fecha, infelizmente tem gente que não segura, ela bate. Isso é um mero aborrecimento da vida cotidiana de quem vive em condomínio. Entendeu? Então, eu não vejo prosperar, David. Eu não vejo isso prosperar, uma reclamação dessa. Infelizmente, o síndico pode trabalhar de forma amigável, chamar esse condômino do lado e falar, olha, tem como fazer você tentar cuidado com a sua porta, porque o condômino do lado está reclamando, tudo. É uma forma amigável. Agora, aplicar-se uma multa, uma advertência, uma multa numa situação dessa, eu não vejo prosperar, não. Perfeito. Eu vou abusar com algumas questões dentro dessa, antes de dar a palavra para o pessoal, para a turma, mas vamos lá, vamos pegar mais casos para ficar bem claro para nós. No andar de cima, o condômino, ele arrasta a cadeira para sentar e jantar, ou arrasta a cadeira para sentar e tomar o café da manhã. Porém, quando você mede isso no decibelímetro, a lei, por exemplo, municipal aqui em São Paulo, e aqui a gente tem gente do Rio de Janeiro, nós temos aqui gente do Sul, do Mato Grosso, de Minas, Bahia, vários lugares, tá? Mas em São Paulo, a lei estipula, por exemplo, para a zona mista, 55 decibéis após as 10 horas da noite, se não me engano é esse o número. Tem lá variações entre 50, 55, 65 decibéis e 75 decibéis para a zona industrial. E quando você está ali, você fala, não, acontece todo dia? Acontece. Então tá, vou lá, ou o síndico, ou um colaborador do síndico, né, o Honda, sei lá, o zelador, ele vai lá com o decibelímetro na mão, o celular na outra, está ali gravando, olha, está chegando a hora, hoje é dia tal, hora tal, vai fazer barulho de arrastar a cadeira. E aí, ele está ali medindo. E o decibelímetro, de repente, está ali medindo, o pessoal respirando, já está dando 52. E aí, deu 53 naquele momento. Não alcançou os 55, e deu 53 por uma fração de segundos. De novo, esse tipo de situação, mesmo gravada, constitui prova ou cai nessa situação que você nos explica, que é mero o quê? Repete? Um aborrecimento. É um mero aborrecimento que você sofre de Tá viver certo. dentro de um condomínio. É um mero aborrecimento. Ainda mais as acústicas dos apartamentos hoje em dia, né, não são das melhores. Tem alguns que têm uma acústica melhor, tem outros que têm acústicas piores, né? Então, por exemplo, se eu entrar alegando com uma multa, porque na multa você vai ter que colocar qual é a infração que a pessoa fez, né? Qual é a infração dela? Olha, ela está arrastando cadeira para lá e para cá, tá o horário. O juiz vai falar, meu senhor, o condomínio, você não acha que você está exagerando um pouquinho aí nas regras? A outra coisa é você colocar na multa que, olha, ele está ouvindo um som a tanto volume 2 horas da manhã, né? Outra coisa, ele está fazendo mudança, ele está fazendo a mudança durante a noite, aí é proibido. Aí é proibido. Agora, por exemplo, um liquidificador, uma mesa sendo arrastada. Às vezes, a pessoa entra dentro de casa de salto alto, só o entrar dela já faz barulho, mesmo que ela tire depois. Reclamar. Os juízes entendem que é um mero aborrecimento de quem vive dentro de uma massa condominial, dentro dos condomínios. Então, não deveria ser levado isso tão a sério. Tanto que nas convenções, no regulamento interno, tudo bem que eles é uma forma mais genérica, né? Não vai conseguir colocar todos esses pontos. Eles colocam coisas mais graves, não um tipo de situação como essa, entendeu? O cachorro está latindo muito, aí é preocupante, porque ninguém dorme com o cachorro latindo, né? Ou às vezes de dia, né? Ou às vezes até dia. mesmo de dia, deixa o bichinho sozinho tantas horas que ele Fica acaba horas latindo. estressado. E assim, essa questão do barulho, durante o dia,
ficou mais rígida depois da pandemia. Depois que a gente entrou na pandemia, a questão do barulho, porque antes era realmente um pouco mais, é de dia, pode fazer qualquer barulho, pode fazer qualquer coisa, entendeu? Com a pandemia, nunca foi bem assim, mas depois da pandemia, as coisas ficaram um pouco mais rígidas, porque tem muita gente em home office. Então, é complicado. O seu vizinho aqui, você está fazendo uma reunião, você está trabalhando, seu vizinho com som no último volume. Então, já tem decisões de tribunal falando durante o dia, mesmo sendo durante o dia, você não vai poder, o seu som está no último volume. Entendeu? Antigamente era mais difícil uma decisão dessa. Hoje em dia é muito mais fácil. Agora, esses aborrecimentos que acontecem no cotidiano, infelizmente, os juízes não levam muito a sério. Vou ser sincera com você, pela prática, pelo que a gente vê do dia a dia, eles não levam tanto a sério, não. Esses pequenos, vamos dizer assim, ruídos, incômodos. Ok. Bom, vamos lá. Nós vamos abrir agora, então, doutora. Acho que a gente tratou assim de uma forma global, macro. Nós tratamos de todas as situações, dos resultados disso, tanto para o síndico, para o condômino reclamante, para o condômino acusado. Nós já tratamos isso em todas as áreas, praticamente. Então, para a gente ver se não esqueceu nada, eu quero dar a palavra agora, eu vou colocar aqui com a gente a Daniele Rodrigues. Deixa eu ver se eu encontro aqui, peraí. Está aqui conosco, a Daniele Rodrigues. Pode abrir o áudio, Daniele, por favor? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Fabiana. Meu questionamento é o seguinte, relacionado a barulho. A gente estava com uma situação no condomínio, onde um condômino chamou o síndico porque o morador de cima estava com um som alto de madrugada. Porém, o síndico foi mediador, entrou em contato com outros condôminos e viu que era um mero caso de aborrecimento entre os condôminos. Porém, não era a primeira situação. Então, o condômino de cima ficou indignado já com a situação, porque essa moradora sempre, essa condômina de baixo sempre reclamava. E o condômino de cima falou que vai entrar com uma ação judicial contra o condômino de baixo. Eu queria entender nesse sentido aí, como que funciona, se a condômino de cima ganharia ou não, porque o síndico não multou, o síndico só foi mais um mediador, né? Ele só apaziguou a situação onde não tinha consistência, porque ele falou com o morador da direita e da esquerda e viu que não tinha essa questão de barulho. E o condômino, desculpa só entender, né? O condômino que foi acusado, vamos dizer assim, justamente quer mover uma ação contra esse condômino, a outra condômina que reclama bastante, é isso? Isso, só que como o condômino que é acusado, ele é inquilino, né? Então o proprietário quer entrar com uma ação com a condômina que reclama bastante, porque o síndico na época entrou em contato com os outros moradores para ver se realmente estava acontecendo isso, inclusive com o subsíndico, entendeu? Só que não estava, é a questão de que já chegou uma coisa, já ficou numa coisa mais pessoal, sabe? Imagino até, sabe, doutora, aqui, e Daniele, você imagina para um proprietário de uma unidade que aluga a sua unidade e ele tem, de repente, num condômino ou no hall daquele andar ou na unidade de baixo, essa mania de reclamar, né, por nada, reclamar de situações que deveriam ser, infelizmente, incômodo para quem mora, né, em um condomínio. E aí, o cara desse, ele sabe, ele vai perder a locação, né? O inquilino que está ali vai querer, uma hora ou outra vai mudar, porque não aguenta, ele quer paz. Ele fica sendo acusado, fica sendo perseguido, mais ou menos nesse caminho, né, Daniele? Isso, exato. Ok. Não, ele tem todo o direito, o proprietário aí, de entrar com ação contra essa condômina. O condomínio estaria excluído da situação, mas esse proprietário, com certeza, pode entrar com ação contra essa condômina para que ela se abstenha de realizar essas reclamações injustificadas, pode reclamar sim, e se caso ele perder a locação, até eventual indenização por parte dela, porque ela está alegando coisas infundadas, não tem prova, está atrapalhando a locação. Ela falou, olha, se o locatário justificar que está deixando o imóvel porque está insustentável a situação, porque essa pessoa não atrapalha a convivência dele ali, a vida dele dentro do condomínio, esse proprietário, sim, pode entrar com uma ação judicial contra essa pessoa, justamente primeiro, pela se abster de fazer essa situação. Se ela não se abstenha, se perder a locação, ainda requerer alguma indenização com relação ao prejuízo que ele vai sofrer, ele não vai receber o aluguel, nesse caso. Pode sim, Daniela. Então tá bom, obrigado.
Nada. Então vamos lá. Pessoal, mais alguém? Maria Luísa, Vânia, ok. Estou vendo algumas mãos. João. Vamos abrindo aqui então. Vamos dar as vezes primeiro, João, para as mulheres, tá bem? Começar aqui com a Maria Luísa. Maria Luísa, abre seu áudio, querida, por favor. Boa noite, obrigada, David. Nós temos que aproveitar, né, David, por a doutora aí para nos ajudar, né? Seguinte, David, a questão de barulho, eu até estou com problema, inclusive hoje me ocorreu de um condômino, né, aqui, chegou e falou, a senhora tem que resolver, a senhora tem que dar um jeito, porque está lá no regimento interno que barulho é insustentável, não pode. O que houve? Como o nosso condomínio é um condomínio misto, tem os prédios que têm estacionamento quase que na janela do térreo, né? E chega o morador, que ele chega do trabalho entre 00:30, 00:45, e o alarme dele é terrível. É aquele da chave, que ele fecha o carro e automaticamente liga-se o alarme dele. E automaticamente acorda-se os vizinhos que estão dormindo nesse horário. E eu já chamei esse morador para conversar, para que ele pudesse mudar o alarme, abaixasse o som do alarme, ou coisa parecida. E ele falou que não vai mudar o alarme dele. Que se ele tirar o alarme, se o condomínio se responsabiliza. Eu falei assim, não, o condomínio não se responsabiliza. Mas você está entrando, fazendo barulho fora do horário que pode permitir. Eu ainda sugeri para ele, por escrito agora, sugeri para que ele trocasse, porque há possibilidade de troca de vaga de estacionamento para ele. Ótima solução. Foi o que eu sugeri para ele ficar longe do prédio, né? A esposa dele não quer. E ele é um inquilino. Ele é inquilino. Ô Maria Luísa, essa vaga dele, desculpa te interromper, essa vaga dele é fixa, é determinada, ou tem sorteio aí? Como é que funciona? Hoje ela está fixa, porque foi feito sorteio, né? E é fixa desse apartamento. Só que o nosso condomínio ele tem uma peculiaridade. Essas vagas de condomínio, elas são do morador, até que eles tenham carro. Quando eles não têm carro, o condomínio tem a possibilidade de alugar essas vagas, que não é o caso dele. Ele tem carro, a vaga é dele, sabe? Só que como eu tenho algumas vagas de visitantes sobrando, essa vaga de visitante que eu estou fornecendo para ele. Daí eu tiraria de visitante, só que a vaga dele, onde ele está lá, que é fixa dele, ele não pode usar, porque senão ele estaria usando duas vagas, né? A gente deixaria a dele para visitante e a de visitante para ele. Faríamos uma troca. A esposa dele não quer porque fica longe do prédio, do bloco onde ela mora, né? Só que ela quer o conforto para ela e não quer nem saber dos outros moradores. Vocês chegaram, Maria, vocês chegaram a medir com um decibelímetro para ver o quanto isso realmente implica para quem está dentro de uma unidade? Não cheguei a medir, sabe? Mas não é um morador só reclamando, é todos os moradores do bloco reclamando. Eu não cheguei a medir mesmo, mas é possível de fazer isso. Mas é insustentável, porque se fosse uma moradora reclamando, eu até, né, tentaria amenizar. Mas já estão isso escrito em livros, tá? Foi bem registrado a reclamação. Então, tanto que hoje o rapaz que fez a reclamação por escrito, ele chegou, a senhora não vai resolver? Tem que resolver. E eu estou tentando. Daí, na conversa, o próprio dono do carro, ele mesmo falou, eu sei que o alarme é alto, eu sei que é insuportável, porque se fosse eu também reclamaria. Nossa! Ô Maria Luísa, mas então nós estamos diante de uma situação aí que não é um mero aborrecimento. Tem muitos condôminos reclamando, então a situação é difícil, né? A situação está atrapalhando a vida ali, o convívio dos moradores. Né? Então, você já fez uma advertência formal? Isso, eu fiz hoje, inclusive, eu mandei um aviso para ele formal, informando também nesse aviso que, conforme já havíamos conversado, estamos deixando claro que há possibilidade de troca de garagem por escrito, informei qual garagem eu poderia fornecer para ele, tudo certinho, hoje eu passei para ele por escrito.
Porque nessa advertência é muito bom que fique registrado, que fique documentado, porque vai ocorrer de novo, né? No caso dele, não tem jeito, vai ocorrer de novo. Porque aí vocês vão aplicar multa nele. E foi o que eu falei verbalmente. Agora, nesse aviso que eu mandei hoje, eu falei passível de advertência e multa. Que se houver ocorrência, ele vai ser multado. Uhum. Então, procede, Maria Luísa. Pode dar continuidade, né? Aí, o procedimento está correto, já foi conversado, já foi advertido. Se rescindir, que vai acontecer no caso dele, aplica-se a multa, sim. Porque como você tem vários condôminos reclamando, você tem respaldo. E está tudo registrado, essas reclamações, né? Isso, está tudo registrado. Porque, por ser uma reclamação que a gente vai prover multa, eu peço que seja registrado. Só verbalmente essa reclamação eu não aceito. Né? Ok, Maria. Ótimo. Valeu, Maria. Obrigado pela dúvida. Eu acho que aqui o que fez toda a diferença é você ter vários condôminos reclamando da mesma situação. Então, embora você não tenha feito a medição de decibelímetro, você ter vários reclamando, isso te dá uma certa tranquilidade de continuar agindo. Então, toca o pau, tá bom? Vamos lá. Obrigada. Tchau. Nós temos 13 minutos para terminar a nossa mentoria, e nós temos aqui, pelo que eu estou contando, 3 pessoas que querem fazer perguntas. Então, nós vamos dividir aqui 2 minutos para cada pergunta, 1 minuto para a resposta, e aí a gente consegue, dentro disso aí, fazer em 9 minutos. Vamos começar aqui a Vânia. Vou abrir o microfone aí. Vânia, abre o microfone, por favor. Ô, David, aqui no nosso... Boa noite primeiro para todo mundo, né? Boa noite. Nós temos no nosso regimento, a pergunta não é direto com barulho, mas a questão de, por exemplo, uso de máscara, que a gente tem lei que fala sobre isso, e de cigarro, que a gente tem lei também que fala sobre isso, que no regimento diz que essas são situações que cabe a multa direto, porque não é só uma determinação do nosso regimento, mas tem uma lei que ampara isso, que antecede o regimento. Nesse caso, se não fizer a notificação, também corre o risco de estar agindo errado, mesmo estando isso determinado no regimento? São essas as 2 situações que não pede notificação no nosso regimento. Essa sequência que a doutora falou, registro, notificação e multa. Nesse caso, a gente pode fugir disso ou tem... Vale para tudo. Olha, nessas 2 situações que você me explicou, a multa, a máscara e o fumo, nós temos leis que regem isso tudo. Então, você já pode aplicar, sim, direto a multa. Ainda mais se o seu regulamento não prevê, não pedir isso. Então, você pode aplicar direto. Agora, é o interessante, por exemplo, é complicado, ou câmera, que vê essa pessoa filmando, e a questão da máscara também, guardar essas imagens, tá? Porque se essas pessoas questionarem, não fui eu, ou não fiz, peraí, nós temos aqui as imagens que você está fumando na área comum, você não está usando máscara na área comum. Então, pula-se a advertência por causa que tem lei que preveja isso e guarda essas provas, caso a pessoa não pague a multa. Tá bom, muito obrigada. Ótimo. Vamos lá, agora o João Ramos. Abre, por favor, João Ramos, o microfone. E depois do João Ramos vai ser a Andréia. Boa noite. Noite. Boa noite, doutora. Boa noite, David. Boa noite, assistência. Barulhos rotineiros diários são passíveis de diálogos entre vizinhos, ou o síndico precisa se envolver com multas e advertências? Olha, coisas corriqueiras do dia a dia, eu acho que não tem a necessidade do síndico agir, tá? A não ser se esses condôminos vier procurar o síndico, tá? E aí, se os condôminos vêm procurar, eu aconselho fazer o seguinte, fazer circulares no condomínio, não só específico para aquelas pessoas que estão agindo daquela forma. A gente faz uma circular para todos os condôminos, falar, olha, vamos fazer isso, vamos agir dessa forma para evitar os atritos entre os condôminos, fazer uma, vamos dizer assim,
a boa vizinhança, a boa vizinhança. Mas se o síndico não for provocado, não precisa fazer nada. Correto, correto. É porque também se fizermos assim, pela sua experiência, já trabalho desde 2002 na área, se fizermos um acompanhamento da rotina do condomínio, diálogos entre os moradores, essa massa condominial aí, eu acho que também seria uma forma preventiva de aborrecimentos, correto? Sim, correto, sempre é válido, isso é muito válido, porque realmente as pessoas, quem mora em casa, depois quando vai morar em apartamento, tem que fazer um treinamento para estar morando em condomínio. Então, totalmente válido. Essas ações são sempre válidas, tá? Está aberto ao diálogo, conversar com o pessoal sempre é válido, tá? Isso é muito bom para que as pessoas entendam as regras. Tem condomínio que cada vez que muda o condômino, o síndico entrega para ele uma convenção e um regulamento interno. Só aqui, só para ele conhecer as normas aqui, que pode, que não pode. É muito bom fazer esse trabalho. E essa conversa é sempre bem-vinda. Valeu, boa noite aí, obrigado. Valeu, João. Vamos então abrir aqui agora para, deixa eu achar a nossa amiga Andréia. Olha lá. Está aqui, Andréia, muito bem. Deixa eu adicionar você aqui, Andréia. Pergunta, minha amiga, contigo. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Eu tive um caso de barulho no domingo, uma moradora estava recebendo os familiares em casa, e uma outra condômina reclamou, olha, tá muito barulho, acho que ela estava, né, enfim, estava descansando, e o barulho ela achou que estava incomodando, né? Eu também moro próximo, eu percebi que havia um barulho, mas eu não achei que era uma coisa excessiva, até porque aqui a gente mora num sítio, e eu não tenho como medir os decibéis, a gente não tem esse equipamento, né? E aí a condômina reclamou, está muito excessivo, porque a gente já falou que não podia fazer festas aos domingos e etc. Mas, pelo nosso regulamento interno, o barulho no domingo, no caso de uma festa em casa, até às 19 horas, né? Então, eu expliquei para a moradora, olha, né, está dentro do limite, pelo que eu entendi, ela não ultrapassou, mas como é muito silencioso o local, o barulho acabou ficando, né, excessivo e a moradora achou ruim. A gente não teve nenhum problema de multa nem nada, mas eu tentei apaziguar a situação. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas uma colocação. E nós estamos tentando nos enquadrar no que diz a lei referente a barulho, né? Apesar de não sermos prédio e condomínio sermos um sítio, mas é importante que isso fique bem estabelecido para que não hajam dúvidas também, né? Tanto do reclamante quanto da pessoa que no caso, eu teria que, né, estar conversando sobre isso. Na verdade, pelo que você me explicou nessa situação, parece ser uma situação pontual, né? Aconteceu pontual, né? O que eu aconselho? Aí a gente volta à questão. O seu regulamento interno prevê, pode fazer festas, né, até às 7 horas, em pleno domingo. Então, essa moradora não, pode... barulho, festas não. Desculpa, festas não. barulho. Desculpa, pode fazer barulho até às 7 horas. Só que esse barulho não pode ser aquele barulho que atrapalhe o resto do pessoal inteiro. Não pode, né, atrapalhar. Então, eu aconselho, se ocorrer novamente, porque já ocorreu, acho que agora já passou-se o tempo, se ocorrer novamente, faz a advertência, adverte, porque não é a questão, pode fazer barulho ou não pode fazer barulho. Você pode fazer barulho, desde que não atrapalhe os outros, desde que não está atrapalhando os outros. Entendi. Entendeu? Eu acho que o ponto está aí, para a gente começar a disciplinar e educar o pessoal, porque senão vai ter festa todo domingo em som alto, festa, barulho, incomodando os demais vizinhos. E isso não pode acontecer. Entendi. Então, pode usar, pode fazer barulho, mas vamos fazer uma coisa por bom senso, sem atrapalhar os outros, né? Eu vejo por esse lado. Então, na próxima vez que ocorrer e você vê que realmente está atrapalhando, faz uma advertência, porque aí a pessoa já vai saber que da próxima vez não vai poder fazer. Vai se comportar de melhor maneira. Para disciplinar os próximos. Tá certo. Não todo mundo vai achar que pode. Vocês vejam que é um tema
gente, é muito complexo esse tema, porque o barulho que pode estar incomodando esta sua, vamos dizer assim, essa sua vizinha, Andréia, não te incomodou e você mora lá, né? Entende? Então, assim... É uma questão subjetiva, é né? muito subjetivo. É por isso que, vamos dizer assim, os órgãos públicos, né, determinam essa questão de decibéis por área. Eu queria ver, por exemplo, se esse condomínio fosse do lado de uma comunidade que estivesse tocando um pancadão de madrugada lá, o que ia ser feito, né? Então, muitas vezes a gente também tem a questão da intolerância. Poxa, a doutora Fabiana falou várias vezes do mero aborrecimento. E muitas vezes a gente é tão intolerante com o nosso vizinho que tem uma criança pequena e chora, que tem um cachorro e às vezes, né, tá ali e acaba tirando um pouco, incomodando um pouco a minha tranquilidade de usufruir do meu bom convívio da minha unidade. Às vezes é alguém que está usando um liquidificador porque acorda às 5 da manhã para ir para a academia, faz ali uma batida, um negócio, e aí a nossa intolerância hoje ela é muito grande. Então, para evitar esse tipo de situação e de intolerâncias, a gente utilizar essa questão do decibelímetro ajuda muito, né? Eu vou remover aqui agora a Andréia. Obrigado, Andréia. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Eu queria dizer assim, eu tive 2 casos aqui que foram assim engraçados, cômicos, porém resolveram o problema. Usei o Zoom como nós estamos usando agora e eu liguei o Zoom na unidade reclamante, que era a unidade de baixo, né? E liguei o Zoom na unidade de cima. Na unidade de baixo eu deixei o decibelímetro e a gente conversou, expliquei como seria feito o teste. Em determinado momento eu pedi que cortasse o som do Zoom e em um lado, né, eu pedi para a mulher do 5º andar que andasse de salto alto pela sala. E ela deu assim uma meia dúzia de voltas em volta da mesa de jantar dela, que era onde dizia reclamante que era onde fazia mais barulho. E não se alterou o decibelímetro. Eu tive um outro caso de uma unidade reclamar da unidade de cima do outro lado. Em vez de ser, imagina, prumada 2, não, prumada 3. Prumada 1, no caso. 1. Então, do outro lado, na parte de cima. É eles que estão fazendo barulho. A criança não para de correr e pular. A criança tinha 2 anos e meio de idade. O que eu fiz? Eu pedi para o pai, que tinha 90 quilos, ficar pulando lá, e ele pulou por 3 minutos, e a gente gravando, e o decibelímetro não captou oscilações que realmente viessem a prejudicar. Então, muitas vezes, o síndico precisa agir. Numa reclamação, o síndico precisa agir. Porém, vai ter um momento que, por mais que ele vai agir, não vai satisfazer o reclamante ou o reclamado, porque o reclamado quer que o síndico multe o inverso, né, como foi explicado aqui pela Daniele. Então, vai chegar uma hora que a gente tem que levar à justiça o caso, ou deixar que eles levem à justiça, e nós ficamos apenas para contribuir como testemunha e provas daquilo que nós já constatamos. E aí o trabalho de um profissional, de uma profissional como a doutora Fabiana é importantíssimo. Então, hoje, eu quero agradecer aqui a doutora Fabiana, não sei se ela teria alguma outra palavra final para dar para nós, e esse é o momento, mas agradecer, e se alguém estiver precisando aí de um apoio na área jurídica, nos contate, que teremos o prazer de indicar a doutora Fabiana, que já trabalha em outros condomínios conosco e tem feito um bom trabalho. Olha, gente, foi um prazer esse bate-papo nosso aqui, né? É muito bom, é muito bom essa troca de informações, não só da minha parte, como da parte de vocês que trazem esses casos práticos, o dia a dia do condomínio, né? O síndico traz para a gente o dia a dia do condomínio e a gente traz a nossa vivência. Então, é muito importante essa troca, é muito boa o David conseguir unir isso e profissionalizar esses síndicos é muito importante, porque é uma função de extrema importância e cada dia mais ele é mais requisitado, mais solicitado e vai enfrentando mais desafios no dia a dia. Então, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar
No que eu puder, estou aqui à disposição, é só entrar em contato com o David, que estou aqui. Ok, gente. O nosso boa noite a todos. Vão se preparando, porque dia 15, né, nós temos aí a nossa prova, e qualquer dúvida é só chamar lá no grupo e nós vamos ajudar, né, vamos colaborar para resolver os problemas do condomínio. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutora Fabiana. Obrigado, pessoal, e até mais. Boa noite. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau. Amém.